Você sabia que no Brasil um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata? Pois é, esses aí são dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. O câncer de próstata é o tipo mais comum entre os homens e é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve aí essa neoplasia. E a gente, já disse aqui que o diagnóstico precoce é a melhor forma de cura dessa doença. E hoje nós vamos conversar com o médico urologista Luiz Henrique Serra Miranda, que é especialista em procedimentos endoscópicos e cirurgias minimamente invasivas, para a gente saber mais sobre tratamentos, A gente já falou sobre prevenção, a gente vai reforçar também sobre prevenção, mas vamos falar sobre tratamentos aí do câncer de próstata, tá bom? Bem-vindo ao Fala Minas aqui, doutor. Muito obrigado, muito boa tarde, Lúcia e espectadores. E me fala uma coisa, doutor, é muito importante, o Novembro Azul, a gente já falou aí, Outubro Rosa veio para trazer essa conscientização sobre o câncer, de mama nas mulheres, e agora Novembro Azul, a gente tem que falar sobre câncer de próstata, Exato, esse movimento Novembro Azul começou lá na Austrália, não foi aqui no Brasil, no início dos anos 2000, e tomou uma proporção mundial, dada a incidência desse tipo de câncer, que, como você bem disse, é o câncer mais comum no homem de uma maneira geral e que tem uma incidência muito elevada. Daí a importância de sensibilizar os homens. E é o câncer, é um dos mais comuns e é o que mais acomete a morte também. E eu quero até que o doutor, fale aqui pra gente, Doutor Luiz Henrique, câncer de próstata, ele é um câncer mais silencioso, por isso, a gente tem que bater na tecla de que o homem precisa ir a um consultório, precisa fazer os exames preventivos. A ideia desse movimento é justamente começar a quebrar um pouco do preconceito, que hoje existe, mas que a gente vê ano a ano diminuindo, e com movimentos como este, no sentido de mobilizar mais. A gente estava vendo pelas imagens ali também, não sei se o doutor conseguiu acompanhar, mas hoje em dia, existem muitos procedimentos, minimamente invasivos, no caso da cirurgia do câncer de próstata. Quais são essas opções aqui no Brasil? Isso, idealmente o câncer, ele se pego em fases iniciais, facilita bastante o tratamento e os índices de cura são elevados, algo em torno de 80% a 90% de cura. E em termos de tratamentos minimamente invasivos, hoje a gente tem a cirurgia robótica como uma grande aliada no sentido de facilitar o procedimento e minimizar as consequências negativas que o procedimento pode trazer. Quais seriam algumas dessas consequências negativas? A gente viu, eu até anotei aqui, olha, que é com relação à incontinência urinária. Exato. Quais são essas, que pode acontecer? As duas grandes questões que todos os homens ficam preocupados quando vão fazer o tratamento para o câncer de próstata é com relação à questão da continência, ou seja, ficar com a urina solta ou não, e a questão da potência, principalmente, de perder a capacidade de ereção e poder ter relações após o procedimento. Com o advento da cirurgia robótica, não chegou-se a zerar as possibilidades disso acontecer, mas essa incidência diminuiu bastante, dado que o procedimento ele é feito de forma minimamente invasiva, com mais delicado, estabilização de movimento e com isso a própria recuperação é facilitada. Mata uma curiosidade, em média o tempo dessa cirurgia robótica de quanto tempo? 1 hora e meia no máximo. No máximo. Pelo tratamento, pela cirurgia convencional, que não é feito pela robótica, dura quanto tempo? Em torno de 2 horas mais ou menos, 1h40, 2 horas. Demorado. Um pouco mais demorado. A questão maior é o acesso. Como a próstata fica numa área muito interna, o acesso é dificultado, para você conseguir chegar nessa região, parece que você precisa mobilizar muito mais estruturas para chegar, coisa que com a cirurgia robótica você consegue transpor essas estruturas simplesmente passando com pinças que são finas e você não mobiliza nada até chegar aonde você precisa. E aí, a pessoa
Não tem, eu acredito que esse, pelo que eu pesquisei, esse tratamento através da robótica ainda não é disponibilizado, né, pelos hospitais que fazem as cirurgias através do SUS, né? É um tratamento ainda não acessível pelo SUS, né? Isso, a grande maioria da população, a gente ainda não tem essa disponibilidade, mas já em alguns centros de referência já está começando em Barretos, no INCA, em São Paulo, já começa a haver alguns centros de treinamento e que estão disponibilizando esse tipo de tecnologia para os pacientes do SUS. O homem passou por essa cirurgia, fez a retirada, né, desse câncer. Em média, de quanto tempo é a duração da recuperação? Ele precisa ficar internado no hospital ou ele já tem alta imediata? O que ele pode fazer logo após a cirurgia e o que não pode fazer? Perfeito. Depois de feito o procedimento, geralmente o período de internação é de um dia, no máximo 2 dias. Ele vai para casa, tem os cuidados de pós-operatório habituais como qualquer outro procedimento. A única questão que limita um pouco é o uso da sonda, que geralmente usa a sonda por uns 7 dias após o procedimento, mas os cuidados são os cuidados habituais como qualquer outra cirurgia. O homem pode sair do hospital, né? Ele já vai ter a alta ali 1, 2 dias depois. Ele pode sair dirigindo o carro dele ou, né, na moto. A gente vê isso acontecer em outras situações, mas nesse caso, né, eu acredito que o Dr. Luiz Henrique vai falar para mim que não, que ele jamais pode sair do hospital dirigindo. Exato. A gente pede para que fique um período sem esforço físico. A questão é dar um repouso aí de pelo menos uns 15 dias, para que evite esforço, justamente para não comprometer nada do que foi feito. Todo câncer de próstata, ele é tratado somente com cirurgia, seja ela não invasiva, né, ou mais invasiva, ou não existe algum outro tipo de tratamento? Para os tumores em fases iniciais, a gente tem basicamente 2 opções de tratamento. A cirurgia, quer seja aberta ou quer seja robótica, e também a possibilidade de uma radioterapia, de fazer a produção de radiação no corpo, no organismo do paciente, de forma a queimar esses tecidos para tentar curar. Cada tratamento tem sua vantagem e desvantagem, mas do ponto de vista de cura, a cirurgia, de uma maneira geral, ela tem uma taxa mais elevada do que a própria radioterapia. A indicação individualizada, né? Para cada, não adianta um homem que está assistindo a gente comparar, olha, mas meu vizinho, ele fez a radioterapia e comigo o médico me indicou a cirurgia. Não tem como a gente comparar, né? Não, o tratamento ele é individualizado, precisa ver caso a caso. Hoje em dia, com o excesso de informação que se tem na internet, né, assim, a gente percebe muitos pacientes chegando, achando que tem determinados tratamentos que são para o seu caso e, na verdade, não se encaixam. E esses 2 tratamentos, tanto a cirurgia quanto a radioterapia, são os tratamentos para o câncer de próstata em fases iniciais. Quando a doença já está um pouco mais evoluída, existem outras formas de tratamento, mas daí já de forma paliativa, já não mais curativa. E aí pode se estender algumas outras formas de tratamento, bloqueio hormonal, quimioterapia, enfim. E aí a gente viu, né, que a taxa de mortalidade, né, pelo câncer de próstata ela é muito grande, né, justamente porque não se consegue o diagnóstico tão precoce, né, justamente porque o homem ainda tem aquele tabu de, eu não preciso ir ao médico, só vai ao médico quando está realmente precisando. No caso do câncer de próstata, pior ainda, porque não manifesta nenhum tipo de sinal. Mas e aí me fala uma coisa, né? Quanto tempo, em média, esse homem que já descobriu um câncer muito avançado, né? Que a gente sabe que, nesse caso, não é caso para cirurgia, a radioterapia também pode não vir a ajudar. Quanto tempo, em média, de sobrevida esse paciente tem? O câncer de próstata ele tem uma evolução um pouco mais indolente do que outros tipos de cânceres. Aqui fica uma dica muito importante para os espectadores que estão nos assistindo, de não esperar ter sintomas da doença, como dores ou sangramento, para procurar ajuda, dado que em fases iniciais, na fase, vamos dizer, ótima de detecção e tratamento mais facilitado, a doença não dá sinais. Então, daí o motivo dessa busca ativa. A gente percebe, inclusive, homens que vêm acompanhados das suas esposas,
que geralmente mobilizam os homens nessa procura. Não é à toa que as mulheres vivem mais do que os homens, é dado do IBGE, e não é à toa, é justamente porque procuram mais, se previnem mais. Isso também, as parceiras têm, vamos dizer, arrastado os parceiros nessa busca. Eu falo que o Novembro Azul ele vem também, gente, para acabar com esse tabu de que, ai, não, eu não vou fazer, porque a gente sabe que o câncer de próstata ele é diagnosticado através do exame de PSA, né, que é aquele exame de sangue, e do toque retal. O homem tem que parar com essa mania, com essa vergonha, com esse preconceito de achar que o toque retal, não, imagina, não vou lá não, imagina. Doutor, é um exame rápido, pelo que eu pesquisei, dura ali em média de 5, no máximo 10 segundos. Exato. E pode salvar a vida desse homem, né? Perfeito. E isso é um detalhe interessante. São métodos que se complementam, tanto o exame do sangue, é o famoso PSA, como o toque retal. Alguns casos de câncer, se a gente fosse, para se ter uma ideia, se nós pegarmos aqui 10 homens que tenham câncer de próstata, o PSA ele vai se alterar em 6 ou 7 desses 10 homens. Se a gente pega esses mesmos 10 homens, o toque retal vai se alterar em torno de 4 a 5 desses 10 homens. E quando você faz a combinação desses dois exames, você consegue a detecção em 9 praticamente desses 10. Então 9 ou não chega ao 100%, mas beira isso, e isso aumenta muito a taxa de detecção. Daí o motivo de associar os dois exames, isso que é importante. E olha, gente, eu anotei aqui, até quero perguntar, que não combinei com ele, mas quero perguntar, né, que a gente vem acompanhando que a medicina está cada vez, né, tecnológica, avançando mais com pesquisas, e pesquisadores brasileiros, eles desenvolveram aí, né, um tratamento de imunoterapia para esses homens que já tiveram câncer de próstata, porque a probabilidade desse homem ter novamente um câncer, né, nessa área ou em outra área do corpo é muito grande. E esses pesquisadores brasileiros, eles estão desenvolvendo aí tipo uma vacina, gente, para poder diminuir essa incidência aí, nessa reincidência do câncer quando diagnosticado. E olha, para vocês terem uma ideia, nos testes que já foram feitos, caiu de 36,8% para 11,8%. Então, é muito importante, né, que as pesquisas, né, e a própria medicina continue avançando, né, quanto mais nesses estudos, para quem sabe um dia, né, a gente traga aí soluções mais eficazes ainda. Com certeza. Essas pesquisas, através do surgimento de novas medicações que conseguem serem mais específicas, causando menos efeitos colaterais, isso ajuda bastante na questão do acompanhamento e no tratamento desses pacientes. E até na qualidade de vida desse paciente também, né? Porque se esse homem ele para e fala assim, olha, eu acabei de me tratar, curei o câncer, mas será que daqui 1 ano, daqui 5 anos eu vou ter uma nova reincidência? Isso deve mexer muito com o psicológico também do paciente. Sem dúvida, é uma doença que mexe com a pessoa, mexe com a família envolvida, a todos que estão à sua volta. A palavra de ordem é acompanhamento, e é um acompanhamento de longa data, dado que o câncer de próstata ele é indolente, então precisa ser feito um acompanhamento de anos. É isso, gente. A palavra de ordem é buscar prevenção, né? Também é estar aí em dia com seus exames, deixar esse tabu de lado, parar com vergonha e ir, sim, pelo menos ali uma vez ao ano, né? Principalmente a partir dos 40 anos, comecem a se cuidar, viu, homens? Nós, mulheres aqui, queremos, né, viver mais tempo, sim, mas ao lado de vocês, né? Isso é muito importante. Doutor Luiz, muito obrigada por ter vindo aqui hoje, viu? A gente que agradece a oportunidade e o espaço para poder deixar orientações importantes para a população. É isso, gente. Novembro Azul tá aí para lembrar você, alertar você quanto à saúde do homem, tá bom?